temos mais atualizações a respeito da guerra na Ucrânia. Os russos sentiram o baque dos recentes ataques dos ucranianos contra a infraestrutura, principalmente contra as refinarias de petróleo em várias regiões por toda a Rússia. Esse mês de janeiro, que praticamente já se foi, né? Chegamos aí no dia 30 de janeiro, como passou rápido esse primeiro mês do ano. Praticamente o mês inteiro foi marcado por ataques dos ucranianos no território russo. Podemos até dizer que os russos foram pegos de surpresa, já que eles não conseguiram reagir, não conseguiram responder, ficaram somente tentando, na verdade, se agarrando no apoio dos soldados da Coreia do Norte lá na região de Kursk. Esqueceram de Belgorod, Voronezh e tantas outras regiões que foram alvo dos drones, dos mísseis do exército ucraniano, e o alvo principal foi foram armazéns de depósito, né, armazéns de munição, depósito de munição, refinarias de petróleo, e aqui que está o problema, aqui que está o agravante para os russos, que inclusive eles pararam, eles congelaram temporariamente, né, o fluxo de petróleo em algumas dessas refinarias por medo de novos ataques do exército ucraniano. Ou seja, quando eu falo que sempre a nota do Ministério da Defesa da Rússia diz uma coisa, porém a realidade nos mostra outra, né? O Ministério da Defesa da Rússia disse que abateu todos os drones que tinham como alvo refinarias, depósito de munição na Rússia. E o que acabava atingindo e gerando a explosão que nós vimos nos vídeos muitas vezes feitos por civis, era justamente os destroços do que sobrava do drone abatido pela defesa aérea dos russos, né? Se esse fato é verdade, por que de acho que os russos estão com tanto medo e até pausando o fluxo de petróleo? Isso aqui custa milhões para os cofres públicos da Rússia, tá? Custa milhões para a logística do Vladimir Putin, e todo mundo sabe que para ele o que mais importa é território e money, grana, bufunfa, né? E não as vidas dos soldados que estão sendo perdidas lá na Ucrânia, né? Tenho aqui uma nota que traz um pouco mais de detalhes. Antes, peço que você, por favor, deixe o like nesse vídeo, se inscreva nesse canal se você ainda não for inscrito, e todo aquele nosso combinado, né? Ó, os fluxos de petróleo através do porto russo de Ust-Luga, no Mar Báltico, parecem ter sido interrompidos após ataques dos ucranianos com drones. As informações foram divulgadas pela Bloomberg no dia 30 de janeiro, portanto, o dia de hoje, citando dados de transporte e uma fonte com conhecimento das entregas de petróleo lá na Rússia. Tudo tem que ser meio no anonimato, né? Todas as informações que vem da Rússia sempre tem que ser no anonimato. Ninguém quer colocar o seu na reta, né? Até porque não pode, né? Lá só pode ser divulgado o que passa pela peneira do Kremlin, o que passa pela peneira do Vladimir Putin, né? Uma fonte do Serviço de Segurança da Ucrânia relatou ao Kyiv Independente, que é essa mídia da capital ucraniana, que a Ucrânia atingiu a estação de bombeamento de petróleo de Andriupol, lá em Tver, na Rússia, com drones durante a madrugada do dia 29. Os russos até tiveram que fechar o principal oleoduto que fornece petróleo para o terminal de Ust-Luga, em Leningrado, segundo a fonte. Caos, hein? Caos na logística dos russos. Uma queda na atividade de transporte no porto parece apoiar essas alegações, de acordo com a Bloomberg. As entregas de petróleo da Ust-Luga caíram para zero no último dia 29 de janeiro, segundo a fonte, que não quis, obviamente, se identificar, né? Os dados de envio indicam que o navio deixou o porto no início do dia 29, mas mostra uma lacuna depois disso. A fonte Bloomberg não forneceu uma razão para o declínio repentino, ou seja, para essa pausa repentina. A razão é medo, né? A razão é que os russos sabem que não estão conseguindo conter o ataque ucraniano, não estão conseguindo conter a nova ofensiva no território russo, e aí a narrativa do Putin tem que prosseguir. O Putin tem que manter a postura, até porque ele está com o apoio de 11 mil soldados norte-coreanos no território russo. Não pega bem, né, para a narrativa do Putin, se mesmo com todo esse apoio gigantesco, ele
ainda está fracassando na defesa, por isso tem que manter a postura, tentar manter a postura, né? O Porto processou cerca de 6.500 barris de petróleo bruto por dia em 2024, representando aproximadamente 20% do fornecimento total de petróleo bruto marítimo da Rússia, de acordo com a Bloomberg. A Ucrânia tem regularmente como alvo as instalações petrolíferas russas, com ataques de drones de longo alcance e muitos deles drones de fabricação ucraniana, né? Com o objetivo de interromper o fornecimento de combustível aos militares russos e reduzir as receitas de exportação de energia de Moscou. Os lucros do petróleo são uma fonte crucial de financiamento para o baú de guerra da Rússia. Caramba, eles colocaram baú de guerra, máquina de guerra dos russos, né? A tradução para o ucraniano às vezes fica complicadinha, fica estranha, né? Bom, tá aí então mais uma informação aí que complica o lado dos russos, aí parando pedação da logística aí de petróleo dos russos, pelo menos no dia 29 e no dia 30, por conta de ataques. Os russos não admitem, mas durante todo o mês de janeiro nós trouxemos aqui ataques atrás de ataques ucranianos no território russo, portanto, é óbvio, e contra as refinarias de petróleo, é óbvio que o Ministério da Defesa da Rússia está mentindo, é óbvio que é por conta dos ataques, e o Putin está sim, tentando se precaver, né? Eu fico por aqui, obrigado quem ficou até o final, tamo junto, valeu!